Então aqui a gente vai dar o pontapé inicial para que você entenda o que é o CorelDRAW, o que é o design gráfico, o que é a impressão gráfica e pré-requisitos básicos sobre como que vai funcionar o nosso curso. Como eu já falei, eu sou Nath Coutinho, espero que você me siga nas redes sociais, é só procurar dessa forma aqui, Nath Coutinhos, e você me encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estou no mundo com esse nome, então é só procurar. Vamos próximo. Você não tem CorelDRAW, então agora é o momento que eu estou te explicando como fazer a instalação do CorelDRAW. Então, no seu próprio notebook, você vai ver qual que é a configuração do notebook. Normalmente, ele é 86, é a configuração. Lá no CorelDRAW, quando você for instalar, ele já aparece. Vem no site da Corel. Aqui é o 2019, mas a gente já está com a versão 2021 do CorelDRAW. Faz a instalação com a versão de avaliação. Essa versão de avaliação ela é válida por 15 dias e caso você queira estender, usar mais que 15 dias, por exemplo, o nosso curso aqui no YouTube vai ser por um tempo maior que 15 dias. Então, no próprio YouTube você consegue encontrar mais conteúdo de como fazer a instalação do CorelDRAW, mas ele também, hoje, eu acredito que a versão do Corel esteja saindo por uns 120, 130 reais. Vale muito a pena para quem já recebe, já ganha dinheiro com isso, né? Então, eu acho que o mais justo é se você recebe usando essa ferramenta, se você já monetizou isso, pague para quem criou a ferramenta. Caso contrário, use a versão de avaliação e depois você procura outra forma. Então, faz a instalação, leva um tempinho, dê uma olhada, confira certinho no seu notebook, qual que é o processador dele, se ele é um i3, um i5 ou um i7. Se você tiver um i3 ou uma versão abaixo do i3, eu aconselho que você dê uma formatada no computador antes. Eu acho que a palavra está errada, mas tudo bem. Mas eu aconselho que você formate o computador antes para tornar ele mais leve, ou compre um SSD, que é o melhor investimento de longe para quem mexe com computador, para quem mexe bastante na internet e precisa melhorar o desempenho do seu notebook. Eu aconselho comprar um SSD, eu acho que um SSD de 124 GB deve estar em torno de uns 100, 150 reais, por aí. Sério, é o melhor investimento para a sua máquina. Você faz a instalação, leva um tempinho, tá? Mas aqui já tem um passo a passo, você pode tirar print dessa tela também, para que você não esqueça como fazer isso. Então, esse é o nosso cronograma de aula. Hoje a gente entra com o que é o design gráfico, como fazer a instalação, paleta de cor, círculo cromático, significado das cores e uso de imagem. Então a gente passa para a segunda, terceira e quarta aula. Vai ser um curso bem intenso. Muito provavelmente a aula 2, 3 e 4 serão divididas, porque são aulas bem extensas. Essas são uma aula de inauguração, para que você conheça um pouco mais desse mundo e se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais para acompanhar tudo, tá? Já pensou em ter sua própria coleção de papelaria ou fornecer materiais gráficos para toda a cidade? Nos dias 4 e 5 de março vão acontecer a Jornada Gráfica Lucrativa, onde eu vou te mostrar como abrir sua própria gráfica sem impressora, com zero estoque e com lucro de até 90% por produto, mesmo que você esteja começando do absoluto zero no mundo gráfico. Não perde essa oportunidade e se inscreve agora. Te aguardo lá! Os próximos passos serão postados provavelmente em 2 aulas, para o conteúdo não ficar muito extenso, mas essas aulas serão postadas ou as 2 no mesmo dia ou em dias subsequentes. Então, posta uma amanhã, outra depois de amanhã, para que você não perca e não fique esperando. Dá erro. Tá, configurações e layout. Nath, qual cor usar? É a mesma coisa de internet? Como que eu posso fazer para trabalhar? E uso de imagem? É só pegar do Google? Então, não, não e não. E sim. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre a configuração básica, que é CMYK e RGB. Provavelmente você já ouviu falar muito de RGB, porque tudo que é digital
ou pelo menos boa parte das coisas que são digital, elas são em formato de RGB. Elas são em formato de RGB, que no caso vai o seu celular, tela do computador, tela da televisão. Então, tudo isso é em formato RGB. E para impressão gráfica, na sua maioria de impressões gráficas comuns, então a gente está falando sobre cartão de visita, panfleto, banner, essas impressões gráficas que a gente vê na internet, na rua, né? Que as empresas fornecem, revistas, estojos, tudo que é impressão gráfica, essas comuns, elas são em CMYK, que é uma paleta de cor um pouco mais escura, ela não é tão vívida quanto o RGB, você vai ver a diferença já já. A gente fala sobre o círculo cromático também, que é a diferença, as combinações de cores, na real, que a gente faz, como fazer uma combinação correta e não fugir muito da paleta de cor, e o significado daquelas cores, quais as combinações aquelas cores vão fazer, mesmo para você que é zero combinação de cor, que tem muita dúvida com relação a isso, você fala assim, não sei combinar cores, Nath. Então aqui a gente vai te ajudar a entender um método para fazer as melhores combinações de cores, tá? E vetores e pixels, não sabe o que é isso, já que eu vou te explicar, tá? Próximo, aqui a gente vai ver melhor como que é a diferença visual do RGB para o CMYK. Então, se você percebe, a combinação no RGB, ela é uma combinação que equivale a uma cor mais clara ou branco, tá? Então, sempre que você tem ela, você tem uma cor mais viva, mais chamativa, que é os meios digitais. Já o CMYK, ela é subtração, então você tem cores mais escuras. Então, sempre que você vê uma imagem no celular, você tem que lembrar que muito provavelmente, quando for fazer a impressão desse material, ele vai estar mais escuro. A cor, ela fica um tom mais ela modifica. Se você não fizer o trabalho correto e você não trazer a sua arte para o CMYK, provavelmente vai estourar a cor e pode danificar a qualidade do seu material. Então, é muito importante você sempre lembrar. Impressão gráfica trabalha com CMYK, tá? Não esquece. Então, quando a gente for criar os documentos, é CMYK. Lembra disso. Então, qual a finalidade da arte para a web? RGB, que são cores mais atrativas, mais brilhantes. E se a finalidade da arte for impressão gráfica, a gente usa CMYK. Lembra disso, tá? Internet, digital, geral, impressão. O que é o círculo cromático? O círculo cromático são as derivações daquela cor principal e as prováveis combinações dela. Então, a gente tem uma paleta de cor para o vermelho, roxo, azul, verde, amarelo, laranja. E quais são as derivações dessas cores, o quanto mais claro ou mais escuro, para a gente fazer combinações. Sempre que a gente falar, olha o círculo cromático, ou vê as combinações de uma cor, a gente faz um trabalho linear com o círculo cromático para entender qual cor seria mais adequada para a cor principal que a gente está usando. Então, vamos falar que a gente está usando um marrom, aqui o marrom. A gente está usando o marrom, a cor frontal, quem está de frente com o marrom é o azul, que seria uma combinação muito bonita do marrom, para o marrom. Ou lateral, que é o verde ou o roxo. Então, a gente vai começar a entender essas combinações para que a gente siga um padrão mais harmônico e com melhores combinações para o nosso próprio projeto, tá? Aqui a gente tem as cores e combinações, as complementares, que são as frontais. Então, do verde vai para o vermelho. As angulares, que você pega as que estão ao lado da sua cor principal. E as descompostas, que aí você forma um triângulo no seu círculo cromático para fazer essa combinação de forma mais assertiva. Aqui embaixo também a gente vê várias paletas de cores para que a gente consiga manter uma harmonia entre as cores e fazer o uso mais adequado de cada uma delas.
Então, o círculo cromático, você tem uma melhor combinação das cores. Nath, como que faz essas combinações? Por exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui a gente tem exemplos de várias categorias de arte para a internet, tá? E também para impressão gráfica. Você percebe a harmonização, a harmonia de cores e quão bem ele destaca os produtos dentro dessa harmonia, levando sempre em consideração qual a categoria do seu projeto. Então, quando a gente fala de cores, a gente fala de Quando a gente fala de alimentos, a gente fala de cores mais vivas, mais chamativas, com combinações mais chamativas que fazem com que o produto destaque mais. Afinal de contas, a gente quer literalmente comer o produto com os olhos, e esse é sempre o objetivo de quem está anunciando. Então, a gente tem também cores, móveis. Se você já trabalha com a imagem do produto, tenta ornar, tenta pegar cores que já estejam no produto ou cores similares à foto que você tem, tá? Para criar uma combinação melhor e que dê mais atenção ao produto. Lembrando de sempre usar efeitos de fundo e background, porque isso valoriza demais a sua imagem. Próximo. O que é vetor e o que é pixel? A gente vai trabalhar muito com vetor e pixel, e por isso você tem que ter essa definição na sua cabeça, ou pelo menos entender quando a gente fala de um ou de outro. Um vetor, ele é um formato criado, ele é um desenho que a pessoa cria no computador, na mão, com a mesinha com a mesa digitalizadora, que você consegue, independente do tamanho do seu projeto, você aumenta e diminui sem perder a qualidade dessa imagem. Então, se a gente tem um vetor de um círculo ou um desenho, e você vai colocar numa A4, se você não conhece o que é uma A4, uma A3, uma A5, vai ter um vídeo falando sobre isso, mas no Instagram também já tem uma imagem que mostra o que é o tamanho de folhas, tá? Padrão de medidas. Mas se você tiver uma folha de caderno e quiser colocar o desenho, ela vai. Se você tiver um banner ou um outdoor e quiser botar esse desenho no banner ou outdoor, o mesmo desenho, é só esticar, aumentar o tamanho e ele vai se adequar sem perder a qualidade. Já uma imagem não faz isso. Já um pixel ou um bitmap, ele não faz isso. O pixel ou bitmap, eles são fotos de produtos, pessoas, imagem, paisagens, mas basicamente eles são feitos de pedacinhos, por isso fala pixels, são pequenos fragmentos de cores que vão dando formato a uma imagem. É como se fosse um mosaico, acho que eu posso falar mais ou menos isso. Se alguém tiver uma explicação melhor do que essa, comenta aqui embaixo, porque eu vou aderir, tá bom? Obrigada. Então, se você conhece uma explicação melhor, comenta embaixo, que no próximo vídeo eu já uso a sua explicação. O bitmap, no Corel, principalmente, você vai escutar mais falar sobre bitmap do que pixel ou imagem. Então, vocês precisam ter esse conceito. Nath, o que as gráficas trabalham? Vamos falar de uma forma mais rápida. Gente, para você que tem interesse de trabalhar com material de impressão gráfica, a gente trabalha principalmente com materialização de produtos ou materiais publicitários para fazer uma divulgação mais assertiva de empresas. Então, se você tem sua própria empresa, ou é design gráfico já, ou tem interesse de se tornar design gráfico, uma forma muito lucrativa de monetizar melhor o seu serviço é trabalhando com impressão gráfica. E eu vou te ensinar futuramente um jeito muito, muito, muito mais lucrativo e muito mais assertivo de ter sua própria impressora, sua própria gráfica para trabalhar com todos esses materiais. Bom, essa é a sua aula de hoje. A gente vai lançar outro vídeo essa semana falando sobre mix de materiais gráficos, se você tiver mais interesse. E nós ficamos por aqui. Acompanhe os próximos episódios dessa aula inicial. Você entende melhor o que é um design gráfico, com quem trabalha, os moldes de cor.
e a gente vai entrar com a mão na massa a partir da próxima aula falando sobre o CorelDRAW. Beijo da Nath e até a próxima aula.